cristianismo primitivo sente-se perfeitamente acentuado o seu cunho. Os primeiros cristãos acreditavam, com efeito, na preexistência e na sobrevivência da alma em outros corpos, como já vimos a propósito das perguntas feitas a Jesus sobre João Batista e Elias, e também da que os apóstolos fizeram relativamente ao cego de nascença, que parecia ter atraído esta punição por pecados cometidos antes de nascer. A ideia da reencarnação estava espalhada de tal forma entre o povo judeu, que o historiador Josefo censurou os fariseus do seu tempo, por não admitirem a transmigração das almas senão entre as pessoas de bem. Os cristãos entregavam-se às evocações e comunicavam-se com os espíritos dos mortos. Encontram-se nos Atos dos Apóstolos numerosas indicações sobre este ponto. São Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, descreve, sob o nome de dons espirituais, todas as espécies de mediunidade. Ele se declara instruído diretamente pelo Espírito de Jesus na verdade evangélica. Atribuíam-se algumas vezes essas inspirações aos maus espíritos, aos quais certas pessoas chamavam espírito de Piton. Meus bem-amados, dizia João Evangelista, não acrediteis em qualquer espírito, mas vede se os espíritos são de Deus. Durante vários séculos, estiveram em uso as práticas espíritas. Quase todos os filósofos de Alexandria, Filon, Amônio Sacas, Plotino, Porfírio, Anóbio, se dizem inspirados por gênios superiores. São Gregório, taumaturgo, recebe os símbolos da fé do Espírito de São João. A escola de Alexandria resplandeceu então com a mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essa célebre escola havia produzido uma pleiade de espíritos brilhantes que se esforçavam por fundir a filosofia de Pitágoras e de Platão com as tradições da cabala judaica e com os princípios do cristianismo. Esperavam assim formar uma doutrina definitiva de largas e poderosas perspectivas, uma religião universal e morredoura. Era esse o sonho de Filon. Como Sócrates, esse grande pensador teve um espírito familiar que o assistia, inspirava e fazia escrever durante o sono. Também sucedia o mesmo com Amônios e Plotino, os quais, diz Porfírio, eram inspirados por gênios, não os que são chamados demônios, mas sim os que são designados como deuses. Plotino escreveu um livro sobre os espíritos familiares. Como esses filósofos, Jámblico também era versado na teurgia e comunicava-se com o mundo invisível. De todos os campeões do cristianismo esotérico, Orígenes é o mais conhecido. Esse homem de gênio, que se tornou um grande filósofo e um santo, estabeleceu nas suas obras que a desigualdade dos seres é consequência dos seus méritos diversos. As únicas penas, conformes à bondade e à justiça divinas, são, diz ele, as penas medicinais, as que têm por efeito a purificação progressiva das almas nas séries das existências, antes de merecerem admissão no céu. Entre os padres da Igreja, muitos participavam dessas opiniões e apoiavam-se nas revelações dos espíritos aos profetas ou médiuns. Tertuliano assim se exprime num trecho da sua apologética. Se é permitido aos mágicos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, obrigar os lábios de uma criança a proferir oráculos. Se eles têm as suas ordens espíritos mensageiros, pela virtude dos quais as mesas profetizam, quanto maior zelo e solicitude não empregarão esses espíritos poderosos para operarem por conta própria o que executam com auxílio de outrem. Santo Agostinho, o grande bispo da Hipona, no seu tratado de cura para mortais, fala das manifestações ocultas e ajunta: por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados e deixar de acreditar que a divina providência faz de tudo um uso acertado, para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem? Na sua obra Cidade de Deus, tratando do corpo fluídico, etéreo, suave, que é o invólucro da alma e que conserva a imagem do corpo material, esse padre da Igreja fala das operações teúrgicas, conhecidas sob o nome de teletes, que o punham em condições de se comunicar com os espíritos e os anjos, e de ter visões admiráveis. Quanto à pluralidade das vidas, afirmada por Orígenes e que Santo Agostinho parece em certos casos combater, pode-se até dizer que ela está estabelecida no seguinte trecho da obra deste: estou convencido de que se achará no platonismo muitas coisas que não repugnam aos nossos dogmas. A voz de Platão, a mais pura e brilhante que tem havido na filosofia, está inteiramente reproduzida em Platino e lhe é tão semelhante que parecem contemporâneos. Entretanto, há um intervalo de tempo tão grande entre os dois, que o primeiro parece até estar ressuscitado no segundo. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nice exprimem-se no mesmo sentido.
Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada, se ela não o foi na existência terrestre. O aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Tais revelações tinham se tornado outros tantos embaraços à igreja oficial. Nelas iam os heréticos basear seus argumentos e sua força, abalada se achava a autoridade do sacerdócio. Com a reencarnação, com o resgate das faltas cometidas, pela prova e pelo trabalho na sucessão das vidas, a morte deixava de ser um motivo de terror, cada qual a si mesmo se libertava do purgatório terrestre por seus esforços e progressos, e o sacerdote perdia a razão de ser. Já não podendo a igreja abrir à vontade as portas do paraíso e do inferno, via diminuir o seu poder e prestígio. Julgou, portanto, necessário impor silêncio aos partidários da doutrina secreta, renunciar a toda a comunicação com os espíritos e condenar os ensinos destes como inspirados pelo demônio. Desde esse dia Satanás foi ganhando cada vez mais importância na religião católica. Tudo que esta embaraçava foi-lhe atribuído. A Igreja declarou-se a única profecia viva e permanente, a única intérprete de Deus. Orígenes e os gnósticos foram condenados pelo Concílio de Constantinopla, 553, a doutrina secreta desapareceu com os profetas e a Igreja pôde executar à vontade a sua obra de absolutismo e de imobilização. Viu-se então os sacerdotes romanos perderem de vista a luz que Jesus tinha trazido a este mundo e recaírem na obscuridade. A noite que quiseram para os outros fez-se neles mesmos. O templo deixou de ser, como nos tempos antigos, o asilo da verdade. E esta abandonou os altares para buscar um refúgio oculto. Desceu às classes pobres, foi inspirar humildes missionários, apóstolos obscuros que sob o nome do Evangelho de São João procuravam restabelecer, em diferentes pontos da Europa, a simples e pura religião de Jesus, a religião da igualdade e do amor. Porém estas doutrinas foram asfixiadas pela fumaça das fogueiras, ou afogadas em lagos de sangue. Toda a história da Idade Média está cheia dessas tentativas do pensamento, desse despertar imponente, vindo depois as reações do despotismo religioso e monárquico, e períodos de triste silêncio. A ciência sagrada, porém, estava guardada sob diferentes aspectos por diversas ordens secretas. Os alquimistas, templários, Rosa-Cruzes e outros lhe conservavam os princípios. Os templários foram encarniçadamente perseguidos pela Igreja oficial. Esta temia extraordinariamente as escolas secretas e o império que elas exerciam sobre as inteligências. Sob pretexto de feitiçaria e de pactos como o diabo, as destruía quase todas a ferro e fogo. O protestantismo é superior ao catolicismo porque repousa sobre o princípio do livre exame. Sua moral é mais perfeita e tem o mérito de se aproximar bastante da simplicidade evangélica. Mas a ortodoxia protestante não pode ser considerada como a última palavra da renovação religiosa, pois se apega exclusivamente à letra que mata e à bagagem dogmática que em parte conservou. Apesar dos esforços da teocracia, não se perdeu a doutrina secreta. Por muito tempo ficou velada a todos. Os concílios e os esbirros do Santo Ofício acreditaram tê-la sepultado para sempre, mas, debaixo da pedra que lhe haviam colocado em cima, ela vivia ainda, semelhante à lâmpada sepulcral que arde, solitária, durante a noite. Mesmo no celo do clero, sempre houve partidários dessas magníficas ideias de reabilitação pelas provas, da sucessão das vidas e da comunicação com o mundo invisível. Alguns têm até ousado elevar as suas vozes. Há meio século, 1843, o senhor de Montal, arcebispo de Chartres, falava nestes termos sobre a preexistência da alma e sobre as reencarnações. Visto não ser proibido acreditar na preexistência das almas, quem saberá o que em épocas vindouras virá suceder entre as inteligências. O cardeal Bona, o Fenelon da Itália, na sua obra sobre o discernimento dos espíritos, assim se exprime. É muito para estranhar que se encontrem homens de bom senso que tenham ousado negar as aparições e as comunicações das almas com os vivos, ou atribuí-las à imaginação transviada, ou ainda às artes do diabo. 7. O materialismo e o positivismo. Como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e refluxo. Quando a humanidade entra, sob qualquer ponto de vista, no domínio das exagerações, produz-se, cedo ou tarde, uma reação vigorosa. Os excessos provocam excessos contrários. Depois dos séculos de submissão e de fé cega, a humanidade, cansada do sombrio ideal de Roma, atirou-se às teorias do nada. As afirmações temerárias trouxeram negações furiosas.
empenhou-se o combate, e o avião do materialismo fez brecha no edifício católico. As ideias materialistas ganham terreno. Repelindo os dogmas da Igreja como inacessíveis, grande número de espíritos cultivados desertaram da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus. Afastando as concepções metafísicas, procuraram a verdade na observação direta dos fenômenos, no que se convencionou chamar o método experimental. Podem-se resumir assim as doutrinas materialistas. Tudo é matéria. Cada molécula tem suas propriedades inerentes em virtude das quais se formou o universo com os seres que em si contém. É uma hipótese a ideia de um princípio espiritual governando a matéria, pois esta se governa a si própria por leis fatais, mecânicas. A matéria é eterna, e só ela é eterna. Saídos do pó, voltaremos ao pó. O que chamamos alma, o conjunto das nossas faculdades intelectuais, a consciência, mas não é que uma função do organismo e esvai-se com a morte. O pensamento é uma secreção do cérebro, disse Carl Vogt, e o mesmo autor acrescenta, as leis da natureza são inflexíveis, não conhecem moral nem benevolência. Se a matéria é tudo, que é pois a matéria? Os próprios materialistas não poderiam dizê-lo porque a matéria, desde que é analisada em sua essência íntima, subtrai-se, escapa e foge como enganadora miragem. Os sólidos transformam-se em líquidos, os líquidos em gases, após o estado gasoso vem o estado radiante, depois, por depurações inumeráveis, cada vez mais sutis, a matéria passa ao estado imponderável. Torna-se então essa substância etérea que enche o espaço, e de tal sorte tênue que se tomaria pelo vácuo absoluto, se a luz, atravessando-a, não a fizesse vibrar. Os mundos banham-se em suas ondas, como nas de um mar fluídico. Assim, de grau em grau, a matéria se dissipa em poeira invisível. Tudo se resume em força e movimento. Os corpos, orgânicos ou inorgânicos, diz-nos a ciência, minerais, vegetais, animais, homens, mundos, astros, mas não são que agregações de moléculas, as quais são a seu turno compostas de átomos, separados uns dos outros, em estado de movimento constante e de renovamento perpétuo. O átomo é invisível, mesmo com auxílio dos mais poderosos microscópios. Apenas pode ser concebido pelo pensamento, de tal sorte é sua extrema pequenez. E essas moléculas, esses átomos, agitam-se, movem-se, circulam, evolucionam em turbilhões incessantes, no meio dos quais a forma dos corpos só se mantém em virtude da lei de atração. Pode-se, pois, dizer que o mundo é composto de átomos invisíveis, regidos por forças imateriais. A matéria, examinada de perto, esvai-se como fumaça, não tem mais que uma realidade aparente, e base alguma de certeza nos pode oferecer. Realidade permanente, certeza, só há no espírito. Unicamente a este é que o mundo se revela em sua unidade viva, em seu eterno esplendor. Somente este é que pode apreciar e compreender a sua harmonia. É no espírito que o universo se conhece, se reflete, se possui. O espírito é mais ainda. É a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria, mens agitate movem, e lhe dá a vida. Todas as moléculas, todos os átomos, dissemos, agitam-se, renovam-se incessantemente. No corpo humano há uma torrente vital comparável ao curso das águas. Cada partícula retirada da circulação é substituída por outras partículas. O próprio cérebro está submetido a estas mudanças e o nosso corpo inteiro renova-se em alguns meses. É portanto inexato dizer que o cérebro produz o pensamento, pois ele não passa de um instrumento deste. Através das modificações perpétuas da carne, mantém-se a nossa personalidade e com ela a nossa memória e a nossa vontade. Há no ser humano uma força inteligente e consciente que regula o movimento harmônico dos átomos materiais de acordo com as necessidades da existência. Há um princípio que domina a matéria e lhe sobrevive. O mesmo sucede com o conjunto das coisas. O mundo material não é senão o aspecto exterior, a aparência móvel, a manifestação de uma realidade substancial e espiritual que nele existe. Assim como o eu humano não está na matéria variável, e sim no espírito, assim o eu do universo não está no conjunto dos globos e dos astros que o compõem, mas sim na vontade oculta, na potência visível e material que dirige as suas molas secretas e regula a sua evolução. A ciência materialista só vê um lado das coisas. Em sua impotência para determinar as leis do universo e da vida, depois de haver proscrito a hipótese, é obrigada, ela também, a sair da sensação, da experiência,
e recorrer à hipótese para dar uma explicação das leis naturais. É o que ela faz tomando por base do mundo físico o átomo, que os sentidos não alcançam. Jules Saury, um dos mais autorizados escritores materialistas, na análise que fez dos trabalhos de Haeckel, não hesita em confessar esta contradição. Nada podemos conhecer, diz ele, da constituição da matéria. Se o mundo fosse somente um composto de matéria, governado pela força cega, isto é, pelo acaso, não se veria essa sucessão regular, contínua, dos mesmos fenômenos, produzindo-se segundo uma ordem estabelecida. Não se veria essa adaptação inteligente dos meios aos fins, essa harmonia de leis, forças e proporções, que se manifesta em toda a natureza. A vida seria um acidente, um fato de exceção e não de ordem geral. Não se poderia explicar essa tendência, esse impulso, que, em todas as idades do mundo, desde a aparição dos seres elementares, dirige a corrente vital, em progressos sucessivos, para formas cada vez mais perfeitas. Cega, inconsciente, sem fito, como poderia a matéria se diversificar, se desenvolver sob o plano grandioso, cujas linhas aparecem a qualquer observador atento? Como poderia coordenar seus elementos, suas moléculas, de maneira a formar todas as maravilhas da natureza, desde as esferas que povoam o espaço infinito até os órgãos do corpo humano, o cérebro, os olhos, o ouvido, até os insetos, até os pássaros, até as flores? Os progressos da geologia e da antropologia pré-histórica lançaram vivas luzes sobre a história do mundo primitivo. Mas foi erradamente que os materialistas acreditaram achar na lei da evolução dos seres um ponto de apoio, um socorro para as suas teorias. Uma coisa essencial se deduz destes estudos. É a certeza que a força cega em parte nenhuma domina de modo absoluto. Ao contrário, o que triunfa e reina é a inteligência, a vontade, a razão. A força brutal não tem bastado para assegurar a conservação e o desenvolvimento das espécies. Os seres que tomaram posse do globo e avassalaram a natureza não foram os mais fortes, os mais bem armados fisicamente, mas sim os mais bem dotados do ponto de vista intelectual. Desde a sua origem, o mundo encaminha-se para um estado de coisas cada vez mais elevado. Através dos tempos afirma-se a lei do progresso nas transformações sucessivas do globo e das quadras da humanidade. Um alvo se revela no universo, alvo para o qual tudo tende, tudo evoluciona, seres e coisas. Esse alvo é o bem, é o melhor. A história da Terra é o mais eloquente testemunho desta verdade. Sem dúvida nos objetarão que a luta, o sofrimento e a morte estão no fundo de tudo. Mas o esforço e a luta são as próprias condições do progresso e, quanto à morte, ela não é o nada, como provaremos mais adiante, porém entrada do ser em uma fase nova de evolução. Do estudo da natureza e dos anais da história do mundo, um fato capital se destaca, é que em tudo quanto existe há uma causa e para conhecer-se essa causa é preciso avançar além da matéria, até essa lei viva e consciente que nos explica a ordem do universo, assim como as experiências da psicologia moderna nos demonstram o problema da vida. Julga-se principalmente uma doutrina filosófica por suas consequências morais, pelos efeitos que produz sobre a vida social. Consideradas sob este ponto de vista, as teorias materialistas, baseadas no fatalismo, são incapazes de servir de incentivo à vida moral, de sanção às leis da consciência. A ideia, inteiramente mecânica, que dão do mundo e da vida, destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Fazem da luta pela vida uma lei inexorável, pela qual os fracos devem sucumbir aos golpes dos fortes, uma lei que bane para sempre da terra o reinado da paz, da solidariedade e da fraternidade humana. Penetrando os espíritos, tais teorias só podem acarretar, aos infelizes, a indiferença e o egoísmo, aos deserdados, o desespero e a violência, a todos a desmoralização. Sem dúvida, há materialistas honestos e até aos virtuosos, mas não se dá isto em virtude da aplicação rigorosa das suas doutrinas. Se são assim é apesar de suas opiniões e não por causa delas, é por um impulso secreto de sua natureza, é porque sua consciência soube resistir a todos os sofismas. Não menos logicamente daí se depreende também que o materialismo, suprimindo o livre-arbítrio, fazendo das faculdades intelectuais e das qualidades morais a resultante de combinações químicas, de secreções da substância parda do cérebro, considerando o gênio como uma nevrose, degrada a dignidade humana, e rouba a existência a todo o caráter elevado. Com a convicção de que nada mais há além da vida presente e que não existe outra justiça superior à dos homens, cada qual pode dizer,
Para que lutar e sofrer? Para que a piedade, a coragem, a retidão? Por que nos constrangermos e domarmos nossos apetites e desejos? Se a humanidade está abandonada a si própria, sem nenhuma parte existe um poder inteligente e equitativo que a julgue, a guie e sustente. Que socorro pode ela esperar? Que auxílio lhe tornará mais leve o peso das suas provações? Se não há no universo razão, justiça, amor, nem outra coisa além da força cega prendendo os seres e os mundos ao jugo de uma fatalidade, sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza moral são outras tantas ilusões e mentiras. Não é mais aí, porém na realidade bruta, não é mais no dever, mas sim no gozo, que o homem precisa ver o alvo da vida e, para realizá-lo, cumpre passar por cima de toda a sentimentalidade vã. Se viemos do nada para voltar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo ouvido, espera o criminoso e o homem dedicado, se, conforme as combinações do acaso, uns devem ser exclusivamente votados aos trabalhos e outros às honras, então, cumpre ter-se a ousadia de proclamar que a esperança é uma quimera, visto não haver consolação para os aflitos, justiça para as vítimas da sorte. A humanidade rola, arrastada pelo movimento do planeta, sem fito, sem luz, sem moral, renovando-se pelo nascimento e pela morte, dois fenômenos entre os quais o ser se agita e passa, sem deixar outro vestígio mais do que uma faísca na noite. Sob a influência de tais doutrinas, a consciência só tem que emudecer e dar margem ao instinto brutal, o espírito de cálculo deve suceder ao entusiasmo, e o amor do prazer substituir as generosas aspirações da alma. Então cada um só cuidará de si próprio. O desgosto da vida, o pensamento do suicídio virão perseguir os desgraçados. Os deserdados só terão ódio para os que possuem bens e, em seu furor, reduzirão a pedaços esta civilização grosseira e material. Mas não. O pensamento e a razão erguem-se frementes e protestam contra essas doutrinas de desolação, afirmando que o homem luta, trabalha e sofre, não, porém, para acabar no nada, dizendo que a matéria não é tudo, que há leis superiores a ela, leis de ordem e de harmonia, e que o universo não é somente um mecanismo inconsciente. Se tudo é matéria, qual a causa por que, sendo ela cega, mostra obedecer a leis inteligentes e sábias? Como, desprovida de razão, de sentimento, poderia a matéria produzir seres racionais e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo do injusto? Pois que o ente humano é suscetível de amar até ao sacrifício, acha-se nele gravado o ideal do bem e do belo, e teria saído de um elemento que não possui estas qualidades em nenhum grau. Sentimos, amamos, sofremos e emanaríamos de uma causa inconsciente e insensível, de uma causa que é surda, inexorável e muda. Seríamos mais perfeitos ou melhores que ela? Tal raciocínio é um ultraje à lógica. Não se poderia admitir que a parte seja superior ao todo, que a inteligência derive de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem intuitos possam sair seres suscetíveis de almejarem um alvo. Ao contrário, o senso comum diz-nos que, se a inteligência, se o amor do bem e do belo existem em nós, mister se faz que aí tenham sido colocados por uma causa que os possui em grau superior. E, se em todas as coisas se manifesta a ordem, se um plano se revela no mundo, cumpre também que um pensamento os tenha elaborado, que uma razão os tenha concebido. Mas não insistamos em problemas sobre os quais precisaremos fazer exame mais demorado e abordemos uma doutrina que com o materialismo tem numerosos pontos de contacto. Queremos falar do positivismo. Mais sutil, ou menos franca que o materialismo, essa filosofia nada afirma, nada nega. Afastando qualquer estudo metafísico, qualquer investigação das causas primárias, ela estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas, que, por conseguinte, é supérfluo o estudo do mundo e da vida. Todo o seu método refere-se à observação dos fatos verificados pelos sentidos e das leis que o ligam. Só admite a experiência e o cálculo. Mas o vigor deste método teve de dobrar-se perante as exigências da ciência, e o positivismo, como o materialismo, apesar do seu horror à hipótese, foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. É assim que raciocina sobre a matéria a força, cuja natureza íntima lhe é desconhecida, que admite a lei da atração, o sistema astronômico de Laplace, a correlação das forças, coisas estas impossíveis de demonstração experimental. Mas ainda, viu-se o fundador do positivismo, Auguste Comte,
depois de ter eliminado todos os problemas religiosos e metafísicos, voltar às qualidades ocultas e misteriosas das coisas, e terminar sua obra estabelecendo o culto da terra. Este culto tinha suas cerimônias e seus sacerdotes assalariados. É verdade que os positivistas renegaram essas aberrações. Não insistiremos sobre este ponto, nem mesmo sobre a particularidade que apresenta a vida de Littré, sábio eminente, chefe venerado do ateísmo moderno, que há de se ter feito batizar em seu leito de morte, depois de haver aceito as visitas frequentes de um sacerdote católico. Tal desmentido, feito por ele aos princípios da sua vida inteira, deve entretanto ser assinalado. Esses dois exemplos, dados pelos mestres do positivismo, demonstram a impotência das doutrinas que não se interessam pelas aspirações do ser moral e religioso. Provam que a negação e a indiferença nada fundam, que, apesar de todos os sofismas, chega a hora em que, diante dos mais endurecidos cépticos, ergue-se o pensamento de além-túmulo. Todavia, não se pode desconhecer que tem o positivismo tido sua razão de ser e prestado incontestáveis serviços ao espírito humano, constrangendo-o a fortificar mais seus argumentos, a determinar melhor suas teorias, a fazer maiores concessões à demonstração. Os seus fundadores, fatigados das abstrações metafísicas e das discussões de escola, quiseram firmar a ciência em terreno sólido. Era porém tão limitada a base por eles escolhida que, ao seu edifício, faltaram simultaneamente amplidão e solidez. Querendo restringir o domínio do pensamento, aniquilaram as mais belas faculdades da alma. Repelindo as ideias que sobre o espaço, sobre o infinito, sobre o absoluto, tiraram as certas ciências, a matemática, a geometria, a astronomia, toda a possibilidade de se desenvolverem e progredirem. Com referência a isso, há um fato muito significativo, é no campo da astronomia estelar, ciência proscrita por Auguste Comte como sendo do domínio do incognoscível, que as mais belas descobertas têm sido realizadas. O positivismo está na impossibilidade de fornecer à consciência uma base moral. Neste mundo o homem não tem só direitos a exercer, tem também deveres a cumprir, é a condição ineludível de qualquer ordem social. Mas, para preencher os deveres, cumpre conhecê-los, e como possuir esses conhecimentos sem indagar-se o alvo da vida, das origens e dos fins do ser. Como conformarmos-nos com a regra das coisas, segundo a própria expressão de Littré, se a nós mesmos nos interdizemos de explorar o domínio do mundo moral e o estudo dos fatos da consciência. Com louvável intuito, certos pensadores, materialistas e positivistas, quiseram instituir o que chamaram a moral independente, isto é, a moral desprendida de qualquer concepção religiosa. Acreditaram achar assim um terreno neutro em que todos os bons espíritos poderiam reunir-se. Porém, os materialistas não refletiram que, negando a liberdade, tornavam impotente e vã toda a moral. Teria também sido preciso que, para ser eficaz, a noção do dever fosse aceita por todos, mas poderia essa noção ser apoiada numa teoria mecânica do mundo e da vida? A moral não pode ser tomada por base, por ponto de partida. Ela é a consequência de princípios, o coroamento de uma concepção filosófica. Eis porque a moral independente ficou sendo uma teoria estéril, uma ilusão generosa, sem influência sobre os costumes. Com estudo atento e minucioso da matéria, as escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos de conhecimentos humanos, mas perderam de vista o conjunto das coisas e as leis superiores do universo. Encerrando-se no seu domínio exclusivo, imitaram o mineiro que se aprofunda mais e mais nas entranhas da terra, que aí descobre tesouros ocultos, mas que, ao mesmo tempo, perde de vista o grande espetáculo da natureza que se mostra imponente sob os raios do sol. Essas escolas nem mesmo têm sido fiéis ao seu programa, porque, depois de terem proclamado o método experimental como o único meio de se conhecer a verdade, deram desmentida a si próprias negando a priori toda a espécie de fenômenos, de manifestações psíquicas, que vamos examinar. Coisa notável, assim como os mais intolerantes homens da Igreja, elas também mostraram os mesmos preceitos e a mesma desdenhosa incredulidade perante esses fatos que vinham aluir às suas teorias. O positivismo, portanto, não pode ser considerado como a última fase da ciência, porque esta é essencialmente progressiva e sabe completar-se avançando. O positivismo não é senão uma das formas temporárias da evolução filosófica, pois os séculos não sucederam aos séculos, não se acumularam as obras dos sábios e dos filósofos para tudo ficar limitado à teoria do incognoscível. O pensamento humano avança,
desenvolve-se e, dia a dia, penetra mais além. O que hoje é desconhecido não será amanhã. A carreira do espírito humano não está terminada. Fixar-lhe um limite é desconhecer a lei do progresso, é falsear a verdade. Tempo chegará em que todos esses vocábulos, materialista, positivista, espiritualista, perderão sua razão de ser, porque o pensamento estará livre das peias e barreiras que lhe impõem escolas e sistemas. Quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos que matéria e espírito não passam de meios variáveis e relativos para a expressão do que existe unicamente de positivo no universo, isto é, a força e a vida, que, achando-se em estado latente no mineral, se vão desenvolvendo progressivamente do vegetal ao ente humano e, mesmo acima deste, nos degraus inumeráveis da escala superior. 8. A crise moral. Do exame precedente resulta que dois sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização odierna, potentemente aparelhada, transformou a face da terra, aproximou os povos, suprimindo as distâncias. A instrução derramou-se, as instituições aprimoraram-se. O direito substituiu o privilégio, a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Uma grande batalha empenha-se entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que faz esforços por vir à vida. Em favor dessa luta, o mundo agita-se e marcha, um impulso irresistível arrasta-o, e o caminho percorrido, os resultados adquiridos fazem-nos pressagiar conquistas mais admiráveis, mais maravilhosas ainda. Mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo o adiantamento moral. Neste ponto, o mundo parece antes recuar. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu, até certo ponto, melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor do prazer, do luxo, das riquezas tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. Daí essas especulações deprimentes que se ostentam à luz do dia. Daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências, esse culto fervoroso que se presta à fortuna, verdadeiro ídolo, cujos altares substituíram os das divindades derribadas. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade, porém tais riquezas só aproveitaram a uma insignificante parte de seus membros. A sorte dos pequenos ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. No meio das cidades opulentas ainda se pode morrer de fome. As fábricas, as aglomerações obreiras tornaram-se focos de corrupção física e moral, como se fossem infernos do trabalho. A embriaguez, a prostituição, o deboche por toda parte derramam seus venenos, esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações, enquanto os jornais à farta semeiam a injúria, a mentira, e, simultaneamente, uma literatura criminosa vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Dia por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. O número de suicídios, que, em 1820, era de 1.500, calculando-se só os da França, excede agora 8.000. 8.000 seres, todos os anos, por falta de energia e de senso moral, desertam das lutas fecundas da vida, e refugiam-se no que creem ser o nada. O número de crimes e delitos triplicou em relação a 50 anos. E, entre os condenados, considerável é a proporção dos adolescentes. Deve-se ver nesse estado de coisas os efeitos do contágio do meio, dos maus exemplos recebidos desde a infância, a falta de firmeza dos pais e a ausência da educação na família, a tudo isso e mais ainda. Nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem se ignora a si próprio. Sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças que estão em si. O conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, tornou-se,
para a imensa maioria dos homens, um apelo estéril. Tanto como há 20 séculos, o ente humano ignora o que é, de onde veio, para onde vai, qual o fim real da sua existência. Nenhum ensino veio dar-lhe a noção exata de seu papel neste mundo, de seus deveres e de seus destinos. O espírito humano flutua, indeciso, entre as solicitações de duas potências. De um lado, as religiões, com seu cortejo de erros e superstições, seu espírito de dominação e intolerância, mas também com as consolações, de que são a origem, e os fracos lampejos que guardam das verdades primordiais. Do outro, a ciência, materialista em seus princípios como em seus fins, com frias negações e exagerada inclinação para o individualismo, mas também com o prestígio de seus trabalhos e descobertas. E esses dois colossos, a religião sem provas e a ciência sem ideal, engalfinham-se, combatem-se, sem se poderem vencer, porque cada uma delas corresponde a uma necessidade imperiosa do homem, uma fala ao coração, a outra dirige-se ao espírito e à razão. Em torno de numerosas esperanças e de aspirações derribadas, os sentimentos generosos se enfraquecem, a divisão e o ódio substituem a benevolência e a concórdia. No meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e sua rota. Ansiosa, caminha ao acaso e, na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem. A situação moral dos humildes, de todos esses que se curvam ao fardo da vida, tornou-se intolerável entre duas doutrinas que, como perspectiva às suas dores, como termo aos seus males, somente oferecem, uma nada, a outra um paraíso inacessível a uma eternidade de suplícios. As consequências desse conflito se fazem sentir por toda parte, na família, no ensino e na sociedade. Tanto a ciência como a religião não mais sabem fortalecer as almas nem armá-las para os combates da vida. A própria filosofia, dirigindo-se somente a algumas inteligências abstratas, abdica seus direitos sobre a vida social e perde toda a influência. Como sairá a humanidade desse estado de crise? Para isso só há um meio, achar um terreno de conciliação onde essas duas forças inimigas, o sentimento e a razão, possam unir-se para o bem e salvação de todos. Todo ser humano tem em si essas duas forças, sob cujo império pensa e procede, e tal acordo traz às faculdades o equilíbrio e a harmonia, centuplica os meios de ação e dá à vida a retidão, a unidade de tendências e de vistas, enquanto as contradições e lutas entre ambos acarretam a desordem. E o que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira, causa a perturbação moral de que ela sofre. Para terminar esse conflito, é necessário que a luz se faça aos olhos de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças. É preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas quanto à sua origem, aos seus deveres e destinos. Tudo está nisso. Só essas soluções podem servir de base a uma educação viril, tornar a humanidade verdadeiramente forte e livre. Sua importância é capital, tanto para o indivíduo ou quem dirige em sua tarefa cotidiana como para a sociedade, cujas instituições e relações elas regulam. A ideia que o homem faz do universo, das suas leis, o papel que lhe cabe neste vasto teatro, reflete-se sobre toda a sua vida e influi em suas determinações. É segundo essa ideia que traça para si um plano de conduta, fixa um alvo e para ele caminha. Por isso procuraríamos em vão esquivar-nos a tais problemas, pois eles, por si só, se impõem ao nosso espírito, dominam-nos, envolvem-nos em suas profundezas e formam o eixo de toda a civilização. Toda vez que uma concepção nova do mundo e da vida penetra o espírito humano e, aos poucos, se infiltra em todos os meios, a ordem social, as instituições e os costumes ressentem-se logo. As concepções católicas criaram a civilização da Idade Média e modelaram a sociedade feudal, monárquica, autoritária. Então, na terra como no céu dominava o reinado da graça e do favor. Tais concepções já viveram, porém, hoje, não mais encontram lugar no mundo moderno. Abandonando as velhas crenças, a época presente não soube substituí-las. O positivismo, materialista e ateu, não enxerga na vida mais que passageira combinação da matéria e da força. Nas leis do universo somente vê um mecanismo brutal. Noção alguma de justiça, de solidariedade, de responsabilidade. Daí um afrouxamento geral dos laços sociais. Daí um cepticismo pessimista, um desprezo a qualquer lei e a qualquer autoridade que nos pudesse erguer dos abismos. As doutrinas materialistas levaram uns ao desânimo e outros à recrudescência da cobiça, por toda parte induziram ao culto do ouro e da carne. Sob sua influência,
uma geração nasceu desprovida de ideal, sem fé no futuro, sem energia para a luta, sem perseverança nos atos, duvidando de si mesmo e de todos. As religiões dogmáticas, conduzindo-nos à arbitrariedade e ao despotismo, atiram-nos, lógico e inevitavelmente, à anarquia, ao niilismo. Eis porque devemos considerá-lo um perigo, uma causa de decadência e de relaxamento. Acharão talvez excessivas estas expressões e tentarão taxar-nos de exagerados. Mas, em tal caso, bastará referirmos-nos às obras dos materialistas eminentes e citar as suas próprias conclusões. Eis, por exemplo, entre outros, o que escreve o Sr. Jules Saury. Há alguma coisa de vão e inútil no mundo, é o nascimento, a existência e a morte de inumeráveis parasitas, faunas e floras, que medram como mofo e agitam-se na superfície deste ínfimo planeta. Indiferente em si, necessária em todo caso, pois existe, a vida desses seres tem por condição a luta encarniçada de uns contra os outros, a violência e a astúcia, o amor, mais amargo que a morte, parecerá, ao menos a todos os seres conscientes, um sonho sinistro, uma alucinação dolorosa, ao preço da qual nada seria um bem. Mas, se somos todos filhos da natureza, se esta nos criou e nos deu a vida, por nossa vez somos nós que a temos dotado com todas as qualidades ideais que embelezam os nossos olhos, somos nós que tecemos o véu luminoso sob o qual ela nos aparece. Portanto, é realmente obra nossa a eterna ilusão que encantou e atormenta o coração do homem. No universo, onde tudo são trevas e silêncio, só ele vela e sofre sobre este planeta, porque talvez somente ele, entre seus irmãos inferiores, medita e pensa. Apenas agora começa a compreender a verdade de tudo que tinha acreditado, de tudo que amou, o nada da beleza, a impostura da bondade, a ironia de toda a essência humana. Após ter ingenuamente adorado os que julgava seus deuses e seus heróis, quando não tem mais fé nem esperança, ele sentindo que a própria natureza lhe falta, pois, como tudo mais, ela não passava de uma aparência e de um engano. Também uma escritora materialista, poetisa de grande talento, a Sra. Kerman, não hesitou em usar da seguinte linguagem. Não direi à humanidade, progride. Dir-lhe-ei. Morre. Porque nenhum progresso jamais te arrancará as misérias da condição terrestre. Tais ideias não são compartilhadas somente por alguns escritores. Graças a uma literatura que desonra o belo nome de naturalismo, por meio de romances, de folhetins sem números, essas mesmas noções penetram até os mais obscuros ambientes. Vista essa opinião de que o nada é preferível à vida, pode alguém se admirar de que o homem se desgoste da existência e do trabalho? Poderá recusar-se a compreender por que o desânimo e a desmoralização se infiltram pouco a pouco nos ânimos? Não, não é com tais doutrinas que se inspirará aos povos a grandeza da alma, a firmeza nos maus dias, a coragem na adversidade. Uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca que vagueia à feição dos ventos. É bom combater a ignorância e a superstição, mas cumpre substituí-las por crenças racionais. Para seguirmos na vida com passo firme, para nos preservarmos dos desfalecimentos e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É necessário ver-se o alvo e para ele nos encaminharmos. A mais segura arma no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Mas, se nos domina a ideia do nada, se acreditamos que a vida não tem sequência e que tudo termina com a morte, então, para sermos lógicos, cumpre sobrepor, a qualquer outro sentimento, o cuidado da existência material, o interesse pessoal. Que nos importa um futuro que não devemos conhecer? A que título falar-nos-ão de progresso, de reformas, de sacrifícios? Se há para nós somente uma existência efêmera, nada mais nos resta fazer do que aproveitar a hora atual, gozar-lhe as alegrias e abandonar-lhe os sofrimentos e os deveres. Tais são os raciocínios em que forçosamente terminam as teorias materialistas, raciocínios que ouvimos formular e vemos aplicar todos os dias em nosso círculo. Que desordens não serão de esperar como consequência dessas doutrinas, no meio de uma civilização rica e já muito desenvolvida no sentido do luxo e dos gozos. Entretanto, nem todo o ideal está morto. A alma humana tem, ainda, algumas vezes, o sentimento de sua miséria, da insuficiência da existência presente e da necessidade da sobrevivência. No pensamento do povo uma espécie de intuição subsiste. Iludido durante séculos, o povo tornou-se incrédulo a todos os dogmas, mas não é séptico. Vague e confusamente, crê, aspira à justiça.
E esse culto da saudade, essas manifestações comoventes do 2 de novembro, que impelem as multidões para junto dos túmulos dos mortos, denotam também um instinto confuso da imortalidade. Não, o povo não é ateu, pois crê na justiça imanente, como crê na liberdade, porque a justiça e a liberdade existem pelas leis eternas e divinas. Esse sentimento, o maior, o mais belo que se pode achar no fundo da alma, esse sentimento salvar-nos-á. Para isto, basta fazer compreender a todos que esta noção de justiça, gravada em nós, é a lei do universo, que rege todos os seres e todos os mundos, e que, por ela, o bem deve finalmente triunfar sobre o mal, e a vida sair da morte. Ao mesmo tempo em que aspira à justiça, busca o ente humano vê-la realizada. Procura no terreno político como no terreno econômico, no princípio de autoridade. O poder popular começou a estender sobre o mundo uma vasta rede de associações operárias, um agrupamento socialista que abraça todas as nações, e, sob um só estandarte, faz ouvir por toda parte os mesmos apelos, as mesmas reivindicações. Aí, ninguém se engane, ao mesmo tempo em que um espetáculo cheio de ensinamentos para o pensador, uma obra repleta de consequências para o futuro. Inspirada pelas teorias materialistas e ateias, ela se tornaria um instrumento de destruição, porque sua ação resolver-se-ia em tempestades violentas, em resoluções dolorosas. Contida nos limites da prudência e da moderação, ela muito pode para a felicidade humana. Que um raio de luz dessa esclarecer essas multidões em trabalho, que um ideal elevado venha reanimar essas massas ávidas de progresso, e, graças a tal benefício, veremos todas as antigas pátrias, todas as velhas formas sociais se dissolverem e se fundirem em um mundo novo, baseado no direito de todos, na solidariedade e na justiça. A hora presente é de crise e de renovação. O mundo está em fermentação, a corrupção se acresce, a noite estende-se, o perigo é grande, mas, por detrás da sombra, vemos a luz, por detrás do perigo, a salvação. Uma sociedade não pode perecer. Se trazem-se elementos de decomposição, também possui germes de transformação e de ressurgimento. A decomposição anuncia a morte, mas também precede o renascimento. Pode ser o prelúdio de uma outra vida. De onde virão a luz, a salvação, o reerguimento? Da Igreja, não, porque ela é impotente para regenerar o espírito humano. Da ciência também não, pois esta não se preocupa com os caracteres nem com as consciências, mas tão só com o que fere os sentidos, e tudo o que faz grandes os corações, fortes as sociedades, a dedicação, a virtude, a paixão do bem, não podem apreciar-se pelos sentidos. Para levantar o nível moral, para deter a dupla corrente da superstição e do cepticismo, que arrastam igualmente à esterilidade, é preciso uma nova concepção do mundo e da vida que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o alvo da existência e regule a nossa marcha para adiante. O que é preciso é um ensino do qual se deduz um incentivo de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Ora, essa concepção e esse ensino existem já e vulgarizam-se todos os dias. Por entre as disputas e as divagações das escolas, uma voz fez-se ouvir, a voz solene dos mortos. Ergueram-se, do outro lado do túmulo, mais vivos do que nunca, e, perante suas instruções, descerrou-se o véu que nos ocultava a vida futura. O ensino que nos dão vem reconciliar todos os sistemas inimigos, fazendo brotar uma chama nova dos escombros, das cinzas do passado. Na filosofia dos espíritos encontramos a doutrina oculta que abrange todas as idades. Ela faz reviver esta doutrina debaixo das maiores e das mais puras formas. Reúne os destroços esparsos, cimenta-os com uma forte argamassa para reconstituir um monumento grandioso, capaz de abrigar todos os povos, todas as civilizações. Para assegurar a sua duração, assenta-os sobre a rocha da experiência direta do fato, que se renova sem cessar. E, graças a ela, eis que se desenrola aos olhos de todos, na espiral infinita dos tempos, o drama imenso da vida imortal, com as existências inumeráveis e os progressos incessantes que reserva cada um de nós na escala colossal dos mundos. Tal doutrina poderá transformar povos e sociedades, levando claridades a toda parte onde for noite, fazendo fundir ao seu calor o gelo e o egoísmo que houver nas almas, revelando a todos os homens as leis sublimes que os unem nos laços de uma estreita, de uma eterna solidariedade. Estabelecerá conciliação com a paz e a harmonia. Por ela aprenderemos a agir com um mesmo espírito e um mesmo coração. E a humanidade,
consciente de sua força, caminhará com um passo mais firme para os seus magnificentes destinos. É esse ensino que exporemos, em seus princípios essenciais, na segunda parte desta obra, depois do que indicaremos as provas experimentais, os fatos de observação sobre os quais eles repousam. Segunda parte. Os grandes problemas. 9. O universo e Deus. Acima dos problemas da vida e do destino levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procedem de uma causa cega, o caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Também não emanam dos homens, pois que, seres passageiros, limitados no tempo e no espaço, não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, cumpre remontar ao ser gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la em um ser, mas esse ser não vem adaptar-se à cadeia dos seres. É o pai de todos e a própria origem da vida. Personalidade não deve ser entendida aqui no sentido de um ser com uma forma, porém, sim, como sendo o conjunto das faculdades que constituem um todo consciente. A personalidade, na mais alta acepção da palavra, é consciência. É assim que Deus é antes a personalidade absoluta, e não um ser que tem uma forma e limites. Deus é infinito e não pode ser individualizado, isto é, separado do mundo, nem subsistir à parte. Quanto a não se cogitar do estudo da causa primária, como inútil e incognoscível, conforme a expressão dos positivistas, perguntaremos se a um espírito sério é realmente possível comprazer-se na ignorância das leis que regulam as condições da sua existência. A indagação de Deus impõe-se, pois que ela é o estudo da grande alma, do princípio da vida que anima o universo e reflete-se em cada um de nós. Tudo se torna secundário quando se trata do princípio das coisas. A ideia de Deus é inseparável da ideia da lei, principalmente da lei moral, e sem o conhecimento desta nenhuma sociedade pode viver ou desenvolver-se. A crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem em suas provações. É consolação, a esperança daqueles que sofrem, o supremo refúgio dos aflitos, dos abandonados. Como uma aurora, ela ilumina com seus brandos raios a alma dos desgraçados. Sem dúvida, não se pode demonstrar a existência de Deus por provas diretas e sensíveis. Deus não se manifesta aos sentidos. A divindade ocultou-se em um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é o mais nobre e mais fecundo exercício da nossa faculdade de pensar, e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Porém, existe em nós uma força, um instinto seguro que para ela nos conduz, afirmando-nos sua existência com maior autoridade do que todas as demonstrações e todas as análises. Em todos os tempos, debaixo de todos os climas, e isto foi a razão de ser de todas as religiões, sentiu o espírito humano essa tendência inata que corresponde a uma necessidade do mundo, a propensão de elevar-se acima de todas as coisas móveis, perecíveis, que constituem a vida material, acima de tudo o que é vacilante, transitório e que lhe não pode dar uma completa satisfação, para só inclinar-se ao que é fixo, permanente, imutável no universo, alguma coisa de absoluto e de perfeito, em que identifique todas as potências intelectuais e morais, e que seja um ponto de apoio no seu caminhar avante. Acha tudo isso em Deus, pois, fora dele, nada pode dar-nos essa segurança, essa certeza, essa confiança no futuro, sem as quais flutuamos à mercê da dúvida e da paixão. Objetar-nos-ão, talvez, com o uso funesto que as religiões fizeram da ideia de Deus. Mas, que importam as formas extravagantes que os homens têm emprestado à divindade? Para nós, mais não são que deuses quiméricos, criados pela razão débil das sociedades, essas formas poéticas, graciosas ou terríveis, apropriadas às inteligências que as conceberam. O pensamento humano, agora mais amadurecido, afastou-se dessas velhas formas, esqueceu esses fantasmas e os abusos cometidos em seu nome, a fim de se dirigir com impulso poderoso à razão eterna, para Deus, foco universal da vida e do amor, em que nos sentimos viver,
como o pássaro no ar ou o peixe no oceano, e por quem nos sentimos ligados a tudo o que existe, foi e será. A ideia de que as religiões vieram de Deus apoiava-se em uma revelação pretensamente sobrenatural. Ainda hoje admitimos uma revelação das leis superiores, porém racional e progressiva, que ao nosso pensamento se patenteia pela lógica dos fatos e pelo espetáculo do mundo. Essa revelação acha-se escrita em 2 livros sempre abertos perante os nossos olhos: o livro do universo onde, em caracteres grandiosos, aparecem as obras divinas, o livro da consciência, no qual estão gravados os preceitos da moral. As instruções dos espíritos, colhidas em todos os pontos do globo por processos simples e naturais, não fazem mais que confirmá-la. É por meio desse duplo ensino que a razão humana se comunica, no seio da natureza universal, com a razão divina, cujas harmonias e belezas então compreende e aprecia. Na hora em que se estendem pela terra o silêncio e a noite, quando tudo repousa nas moradas humanas, se erguemos os nossos olhos para o infinito dos céus, lá veremos inumeráveis luzes disseminadas. Astros radiosos, sóis flamejantes seguidos de seus cortejos de planetas rodopiam aos milhões nas profundezas. Até as mais afastadas regiões, grupos estelares desdobram-se como esteiras luminosas. Em vão, o telescópio sonda os céus, em parte alguma do universo encontra limites, sempre mundos sucedendo a mundos, e sóis a sóis, sempre legiões de astros multiplicando-se, a ponto de se confundirem em poeira brilhante nos abismos infindáveis do espaço. Quais as expressões humanas que vos poderiam descrever os maravilhosos diamantes do escrino celeste? Sirius, 20 vezes maior que o nosso Sol, e este, a seu turno, equivalendo a mais de 1 milhão de globos terrestres reunidos, Aldebaran, Veiga, Próxion, sóis rosados, azuis, escarlates, astros de opala e de safira, sóis que derramais pela extensão os vossos raios multicores, raios que, apesar de uma velocidade de 70.000 léguas por segundo, a nós só chegam depois de centenas de milhares de anos. E vós, nebulosas longínquas, que produzis sóis, universos em formação, cintilantes estrelas, apenas perceptíveis, que sois focos gigantescos de calor, luz, eletricidade e vida, mundos brilhantes, esferas imensas, e vós, povos inumeráveis, raças, humanidades siderais que os habitais. Nossa fraca voz tenta, em vão, proclamar a vossa majestade, o vosso esplendor, impotente, ela se cala, enquanto nosso olhar fascinado contempla o desfilar dos astros. Mas, quando esse olhar abandona os vertiginosos espaços para repousar sobre os mundos vizinhos da Terra, sobre as esferas filhas do Sol, que, como a nossa, gravitam em torno do foco comum, que se observa em sua superfície. Continentes e mares, montes e bancos de gelo acumulados em redor dos polos. Observamos que esses mundos possuem ar, água, calor, luz, estações, climas, dias, noites, em uma palavra, todas as condições da vida terrestre que nos permitem presumir neles a morada de outras famílias humanas, crer que são habitados, o têm sido, ou o serão em algum dia. Tudo isto, astros resplandecentes, centros de sistemas, planetas secundários, satélites, cometas vagabundos, está suspenso no espaço, agita-se, afasta-se, percorre órbitas determinadas e é levado em rapidez espantosa através das regiões infinitas da imensidade. Por toda parte, o movimento, a atividade e a vida manifestam-se no espetáculo do universo, povoado de mundos inumeráveis, rolando sem repouso na profundeza dos céus. Uma lei regula essa circulação formidável, a lei universal da gravitação. Só por si, sustém e faz mover os corpos celestes. Ela, só, dirige em torno dos sóis luminosos os planetas obedientes. E essa lei rege tudo na natureza, desde o átomo até o astro. A mesma força que, sob o nome de atração, retém os mundos em suas órbitas, também, sob o de coesão, grupa as moléculas e preside a formação dos corpos químicos. Se, depois desse rápido olhar lançado sobre os céus, compararmos a Terra em que habitamos aos poderosos sóis que se balançam no éter, esta, ao pé deles, apenas nos aparecerá como um grão de areia, como um átomo flutuando no infinito. A Terra é um dos menores astros do céu. Entretanto, que harmonia em sua forma, que variedade em seus ornatos. Vede seus continentes recortados, suas penínsulas esguias e engrinaldadas de ilhas, vede seus mares imponentes, seus lagos,
suas florestas e seus vegetais, desde o cedro que coroa o cimo das montanhas até a humilde florzinha oculta na verdura, enumerai os seres vivos que a povoam, aves, insetos e plantas, e reconhecereis que cada uma destas coisas é uma obra admirável, uma maravilha de arte e de precisão. E o corpo humano não é um laboratório vivo, um instrumento cujo mecanismo chega à perfeição? Estudemos nele a circulação do sangue, esse conjunto de válvulas semelhantes a